E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. Na nossa última aula, a gente chegou a fazer, todas essas declarações aqui para que a gente conseguisse realmente ler mensagens e interagir um pouco com o consumo da nossa fila no RabbitMQ. Mas o que acontece? Do modo como está feito isso tudo aqui, está de uma forma bastante crua, não seria alguma coisa que eu colocaria em um projeto. Vamos alterar um pouco essa formatação aqui de escrita de código, para que a gente consiga ter uma coisa um pouco mais formal para a gente inserir em um próximo código. Eu vou chegar aqui e criar um outro arquivo que vai se chamar consumer.py. Nele a gente vai fazer literalmente tudo que foi feito aqui, só que de um jeito um pouco mais convidativo. E é claro que para isso eu vou acabar utilizando de orientação a objetos para poder nos auxiliar aqui, Vamos lá, eu vou colocar aqui, olha, import pica e vou criar uma classe, que vai se chamar RabbitMQ Consumer. E nela eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um método construtor, vou colocar aqui init, assim, desse jeito aqui, E eu vou colocar todos aqueles elementos de definição de conexão e da nossa query aqui no nosso construtor. Aí, se você estiver um pouco perdido nisso daqui, dá uma olhada na minha primeira aula de orientação a objetos, que eu falo um pouco sobre o método construtor e toda essa ideia aqui de declaração de uma classe em si. Vou colocar aqui, olha, self host, que vai ser localhost, Ou seja, vários parâmetros que a gente fez nessa parte daqui da aplicação, eu vou colocar aqui nesse outro arquivo de consumer.py. Então, self.port vai ser 5672, beleza? Self.username, que é o nosso user de login, Vou colocar aqui guest e o password vai ser guest. Vou colocar aqui também, olha, query, que é igual a data query, que é a nossa query que a gente criou na nossa última aula, ainda continuo com ela. Aqui entra uma coisa interessante, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, olha, um outro elemento privado que vai se chamar callback. Essa callback vai ser a nossa função que a gente vai utilizar para tratar os dados que a gente vai recebendo do RabbitMQ, mas eu vou colocar ela como uma entrada aqui no nosso construtor, callback. Nisso a gente pode copiar e colar essa callback aqui, e a gente vai ter esses argumentos aqui feitos. Vamos continuar, porque agora eu vou criar um método propriamente, que vai se chamar createChannel. Esse createChannel vai ser a criação do nosso canal que a gente fez ali no nosso script anterior, Tanto que, para agilizar o nosso processo, eu não vou passar por todos esses parâmetros aqui, a gente já explicou um pouco sobre eles, mas eu vou copiar desde aqui do Connection Parameters até do final do channel, Copiei, colei, beleza? Vou dar uns tabs aqui para alinhar, beleza? E agora eu vou trocar todos esses elementos aqui, olha, Colocar o host aqui, colocar a porta aqui, mesma coisa para username e password, aqui, beleza, e colocar a query aqui onde que a gente deve colocar, que é aqui na declaração da query do consumidor básico, e aqui na minha callback vai ser exatamente a callback que a gente vai estar colocando. Agora vem um detalhe, que é um detalhe bem criterioso e bem interessante quando a gente está, assim, pelo menos eu gosto, de quando eu estou mexendo com o RabbitMQ e tudo mais, é que essa criação aqui, eu gosto de deixar ela logo na instância de um objeto de RabbitMQ Consumer. Como assim?
Se eu chegar aqui e fizer self channel, ele vai ser exatamente self.createChannel, né? E o retorno desse meu método aqui, ó, vai ser return channel. Ou seja, o próprio canal que eu criei vai ser o que eu vou retornar. E ele já vai ficar como um atributo aqui, né? Um atributo privado, né? Depois, assim, você pode dar uma olhada depois nas aulas de orientação a objetos que eu falo um pouco disso daqui, logo na minha segunda aula, né? E para isso, eu vou colocar esse método aqui privado também e vou deixar aqui como método privado. Beleza, é isso daqui que a gente tem do RabbitMQ-Consumer. Mas, por fim, eu vou fazer o seguinte, vou criar um outro método aqui, e esse daqui realmente vai ser um método público, em que eu vou, olha, fazer o início, né, começar toda essa parte da gente ter a nossa conexão e já escutar, né, o que está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui, olha, def no consumer, né, start. A gente tem que colocar aqui essa outra parte que eu copiei, né, ali da frente. Beleza? Vou colocar um self aqui. E lembrando que esse canal aqui é esse canal que a gente criou na instância do nosso objeto. Vou colocar ele aqui. Beleza? E agora, vamos lá. Antes de eu chegar e assim, pegar um elemento desse cara aqui do RabbitMQ, né? Vamos criar uma callback. Minha callback. Vou colocar aqui todos os parâmetros que a gente tem, né, de callback. Aí, para isso, eu vou até me adiantar um pouco e copiar aqui, olha, dessa callback, né, lá do nosso script raw, né, do nosso script mais cru. E eu vou fazer somente um print desse body. Print com T aqui. Beleza? Agora, vamos lá. Eu vou criar um objeto dessa minha classe aqui, vou colocar callback e vou começar a escutar a porta. Então, eu vou ter aqui, olha, RabbitMQ consumer, que é igual a RabbitMQ consumer, colocando a minha callback aqui dentro, na instância, né, do meu objeto. E feito isso, RabbitMQ consumer.start. Inicia o processo depois de ter feito tudo isso. Vou chegar aqui no meu console, né? Python 3 consumer.py e ok, estamos observando, né? Ouvindo o que está passando nessa nossa porta aqui, com todos os elementos, né, declarados aqui no meu método construtor, ok. Vou chegar aqui. Estou aqui na Exchange, né, que a gente geralmente faz esses processos todos. O meu payload vai ser minha aplicação alterada. Publicar minha mensagem. Foi publicada, beleza. E aqui, olha, a gente conseguiu ler a nossa mensagem. Então, essa aula aqui ela só serviu para a gente colocar esses elementos todos, né, de uma maneira um pouco mais exposta, um pouco mais bacana, né? Porque se eu precisar, por exemplo, utilizar isso daqui em outro projeto, é só copiar essa classe aqui que eu acabei de criar, né? Que eu consigo fazer essas preparações em qualquer outro lugar do projeto. Essa callback aqui, olha, ela poderia muito bem vir a partir de uma importação, né? Import, na verdade é from src, import callback. E aí a gente teria a utilização dessa callback aqui. Então, gente, por esse vídeo, realmente isso daqui. Eu queria só mostrar como é que a gente organiza o nosso código mexendo com esse tipo, né, de entrada de dados de uma maneira um pouco mais robusta, né. Nas próximas aulas a gente vai só fazer um produtor, né, um agente para ficar fazendo posts de mensagens, e a gente vai conseguir ler com esse consumidor aqui mesmo. Eu vou deixar o mesmo nome da minha query e da minha exchange,
E agora fica o conteúdo para a nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.